Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 397. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. E antes da gente começar a entrar no Coringão e tudo mais, a gente precisa fazer um aviso aqui pro pessoal que tá rolando uma certa confusão aí, Gibson. Não sei se você tá ligado nessa questão aí, mas estão achando que o Yuri Alberto é o Yuri da Isa, cantora, mas não é. É outro Yuri, o da Isa, pô. Eu até queria que ele fosse, porque aí ele saia do time pra dar um tempo pra resolver essas pendengas, saca? E liberava espaço aí pra alguém que quer jogar bola, enfim. Podia até ser ele. Mas infelizmente não tivemos essa sorte dessa vez. Não é o mesmo, né, Ana? Deixa que... Não precisa entrar nas redes sociais do Yuri Alberto, que a Gaviões já tá fazendo isso em peso lá pra reclamar dele. Não precisa de mais gente reclamando dele, não. Deixa o cara em paz. Mas não é ele que traiu a Isa, né? Porque o pessoal confundiu também, porque ele uma época, quando ele fazia gol, né? Ele comemorava com a bola ali, simulando uma gravidez, mas não tem nada a ver com a Isa, não é ele. ele não é culpado nem disso. Nem esse gol ele fez. Enfim, deixa o Yuri Alberto pra lá. Até porque ele também tá deixando os gols pra lá também, né? Então, e vamos falar do Coringão. Essa semana, mais um resultado ruim, né? Perdemos pro Vasco lá no Rio 2-0. Atualmente estamos na 17ª posição do campeonato, com 12 pontos em 16 jogos. 25% de aproveitamento. Lembrando que, se for por aproveitamento, o Corinthians está uma posição abaixo. Está em 18º, né? Ainda tem outros dois times piores que o Corinthians no aproveitamento, por incrível que pareça, né? E o campeonato do Corinthians agora, meus amigos, é o seguinte: temos 66 pontos em disputa ainda no campeonato, né? Para chegar nos 45, faltam exatamente 33 pontos. Então, o campeonato que o Corinthians precisa fazer, a gente tem que parar de olhar um pouco essa coisa da posição e tal. O campeonato que a gente precisa fazer é chegar nos 45 pontos, que é aquela margem que dá uma certa segurança ali, né? Então a gente precisa bater esses 50% de aproveitamento, Ana. Você acha que vai dar? Como é que você viu essa partida aí contra o Vasco? Enfim, vamos chegar nesses 45? São duas coisas diferentes, né? A última partida do Vasco foi a última partida com o interino, Larúcia, né? Que pouco mudou. Não tô falando que ele é culpado, nada disso, mas pouco mudou o que vinha sendo feito pelo Antônio Oliveira. Como se a gente tivesse trocado de técnico, demitido o Antônio Oliveira, porque tava tudo caminhando bem. Então, assim, não tem como eu chegar para você e falar, vai dar tudo certo. A gente não conhece esse técnico. E eu, pelo menos, não sei como é que ele vai armar o time do Corinthians. Se ele mantiver o mesmo esquema tático, os mesmos jogadores, não vai chegar. Agora, se houver uma mudança, que nem já estão falando, né, que o primeiro treinamento houve uma mudança de intensidade, vão chegar reforços. Fazer um campeonato agora, a partir de agora, de 50%, não é nenhum esforço sobre-humano, né? Então, assim, eu acredito que possa dar certo sim, se houver uma mudança. Se continuar tudo do jeito que tá, vai ficar igual e não vamos chegar aos 45. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí esse campeonato do Coringão? Vamos fazer esses 45? Ou vai chegar na última rodada para fazer esses 45? Olha, é bem difícil, né? O Corinthians até agora não apresentou, com exceção daquele jogo contra o Fluminense, não apresentou bom futebol. E estamos precisando de resultado. Agora, acho que a questão não é tão bom futebol. Parando para analisar, faltam 3 rodadas do primeiro turno e as 19 do segundo turno. São 22 jogos. O Corinthians precisa ganhar 11 para chegar nessa margem que você falou. Eu só tô preocupado porque agora é um outro Corinthians. Em julho, os reforços já podem estrear, né? E é um time novo, de novo, um técnico novo, com outra filosofia. Agora, se ele arrumar a casa, se ele conseguir colocar os jogadores para jogar e a gente ter um perfil de um time que possa fazer pontos que a gente precisa pontuar, concordo com você.
Não acho nenhum absurdo pelo campeonato a gente conseguir 50% dos jogos que faltam. Acontece que o Corinthians precisa melhorar muito para poder chegar nessa pontuação que você falou. E você, Gibson, como é que tá vendo a situação do campeonato, no Coringão? Quer falar um pouco da partida contra o Vasco? Eu não vou nem entrar no Vasco, eu vou falar no geral, porque assim, o que me preocupa, há um mês e pouco atrás eu tinha falado, a gente vai ter agora um break de Sul-Americana, Copa do Brasil, a gente vai poder focar no brasileiro, porque a gente tava bem nos outros 2 campeonatos, classificou, enfim, tá indo pra frente, e no brasileiro a gente tava lá embaixo, a gente vai poder focar, brasileiro, né, menos jogos, e, cara, a gente não só não conseguiu os pontos no brasileiro, como, você pega um mês e meio atrás, a gente tava ali, ou no Z4, ou ali saindo do Z4, mas tinha um bololô de time na nossa frente, assim, com 3 pontos, você pulava 5 posições, né? Isso acabou. Os times que estavam na nossa frente subiram. Então, até que se a gente ganhar na próxima rodada, a gente não sai da zona de rebaixamento. O time mais próximo da gente já tá a 3 pontos da gente, logo acima, na tabela. Então, assim, aquele bololô acabou. Tem um bololô ali em cima. Mas a briga pelo Z4 ficou pra gente e pros 3 lá atrás, né? Então, assim, eu acho que a situação tá bem mais difícil do que tava há um mês e pouco atrás. E, dito isso, vai voltar a Copa do Brasil, vai voltar a Sul-Americana. Que, na minha opinião, enfim, não vale bosta nenhuma. Então, por mim, eu botava o time sub-16 pra jogar aquela merda e focava no brasileiro. Mas a gente sabe que os caras vão querer ganhar din-din, porque a Copa do Brasil paga, não sei o quê. O treinador que tá chegando agora quer tentar conquistar um título. Então, assim, eu quero saber, quando voltar os 2 campeonatos, qual vai ser a prioridade? Se é tirar o time do Z4 ou se é classificar pra Copa do Brasil ou Sul-Americana. Porque, assim, a gente sabe que não tem elenco nem pra jogar uma competição. Esse mês passado provou isso. A gente não tem elenco nem pra jogar o Brasileirão. Muito menos 3 competições ao mesmo tempo. O que a gente tem que torcer agora é pra essas contratações que estão chegando serem muito certeiras, né? Para o time começar a produzir o mínimo pra jogar esses 50% que precisa fazer no campeonato daqui pra frente, né? Porque se não for essas contratações, a coisa vai ficar muito feia. Então me preocupa demais. Eu acho que a gente agora era a hora pra gente ter já resolvido um pouco a questão do brasileiro. Quando eu digo resolvido, não era estar lá na frente, mas eu digo, já tá ali uns 4, 5 pontos acima da zona de rebaixamento, tá ali já fora do bololô, e aí sim pode jogar a Copa do Brasil, pode jogar, e aí vai administrando o Brasil, enfim, vai vendo o que acontece. Agora, na posição que a gente tá, com 2 vitórias só no Brasileirão, que é critério de desempate. Então assim, a gente precisa começar a ter vitória. Só vitória vai tirar a gente desse buraco. Qualquer empate que a gente tiver daqui pra frente é resultado ruim. Tem que ganhar 3 pontos a partir de agora, né? Porque senão, assim, pode vir reforço, pode vir técnico novo, vai cair. Um aproveitamento de 50%, ele, pro Corinthians atual, é dobrar o que tá sendo feito, né? Mas teoricamente não ia... Você pega, assim, o primeiro time na tabela que tem acima de 50%, acho que é o Inter, tá em 8º. O Inter não, quem é que tava em 8º no campeonato? Tinha visto na tabela lá. Cadê aqui? 8º lugar. Atlético Paranaense, tá com 52%. Ou seja, do 9º colocado pra trás, ninguém tem 50%. Aproveitando 50% e bota a gente quase no G6. É isso que eu queria chegar. Não parece muito, mas para esse Corinthians atual é um salto enorme, né? Nós estamos com 25%. A gente precisa dobrar esse aproveitamento, mas é algo que precisa ser feito. E o importante nesse momento e especialmente é com a torcida na Neoquímica Arena, né? A torcida nunca falhou na Neoquímica Arena, sempre esteve presente, o estádio está sempre cheio, mas o Corinthians precisa começar a pontuar mais e garantir quase todas as vitórias ali em casa, né? Para escapar disso o mais rápido possível. Eu achei que a gente ia chegar nessa época e esse time já estaria fora do Z4, não está. E aí estão trocando de treinador, a gente sempre falou, desde o início do campeonato e tudo mais, sobre essa janela do meio do ano, que era importante também, porque tinha sido desmontado um elenco inteiro no começo do ano, e estão chegando outros reforços aí, mas mesmo assim, com o elenco atual, o Corinthians não podia estar fazendo um campeonato tão fraco assim. E o jogo contra o Vasco, quer dizer, elenco por elenco, o time do Vasco não é muito melhor que o do Corinthians, o time que jogou, jogador por jogador ali. Em campo, a gente via dois times bem diferentes ali, né? E eu acho que, para alguns jogadores, já tá pesando o fato do Corinthians estar no Z4. Acho que o Wesley é um deles, né? O garoto, 19 anos, enfim, eu até acho que esse ano foi uma surpresa para mim ele aparecer da forma que ele tem aparecido pelo ano passado que ele fez. Para mim foi uma surpresa e agora ele tá sentindo. A perna dele tá dura, ele já não consegue mais fazer os dribles que ele fazia, os chutes dele também já estão indo cada vez mais tortos do que iam antes. Eu percebo um crescimento, por outro lado, do Garro,
e do Bidon, né? Que tá chegando agora, fez a Copa São Paulo, o Bidon tá jogando um futebol especial, diferenciado, o Bidon. E o Corinthians precisa abrir o olho e não perder nem o Garro e nem o Bidon, nem nessa janela, nem na janela do começo do ano. Se for pensar em 2025, tem que ter esses jogadores. A gente não pode ficar se desfazendo dos jogadores que a gente consegue, que a gente tem talento, se a gente quiser conquistar alguma coisa nos próximos anos. É muito mais caro depois ir atrás, e a gente percebeu isso nos últimos anos, contratando de baseada e não acertando quase nada, né? Então, tem jogador certo, vamos tentar segurar o máximo possível esses jogadores, né? Enfim, vocês falaram um pouco aí que tá chegando um treinador e tá chegando, enfim, chegou essa semana, né? O Ramon Dias, apresentado aí, treinador de 64 anos, ex-atacante, ídolo do River Plate, né? O maior título dele como treinador foi a Libertadores de 96, mas ganhou campeonatos argentinos. O título mais recente dele foi o Sauditão, pelo Al Hilal, em 2021-2022. O Corinthians é o 15º clube que ele vai ser treinador, né? E ele tem experiência de 2 anos na seleção paraguaia. No ano passado, ele salvou o Vasco do rebaixamento, né? Aí, o Vasco, naquela época, quando ele assumiu, estava na 19ª posição no Brasileiro, o Corinthians está um pouco acima, com apenas 9 pontos em 14 rodadas. Então, o Corinthians, que ele está assumindo, está numa posição mais favorável. Lembrando que o Vasco só escapou na última rodada mesmo, foi até o final para se livrar de vez do rebaixamento. Eu espero que ele consiga tirar o Corinthians. Deixa a gente mais animado, Gui. Deixa a gente mais animado. Espero que ele consiga fazer que o Corinthians saia dessa lama aí antes. Você gostou da escolha do treinador, Ana? O que você achou? Olha, eu não conheço muito, né? A não ser o Nová Barrar do ano passado, que realmente não barrou, né? Mas eu acho que, amanhã ele tem a entrevista coletiva dele, mas a única coisa que eu ouvi ele falando até agora foi de que não adianta você ter que pensar num jeito de jogar de acordo com a situação do time, né? Então, existem várias maneiras de jogar o Campeonato Brasileiro e uma maneira de se jogar na zona do rebaixamento é diferente de quando você tá num G4, por exemplo. Então, coisa da minha cabeça me inferiu de que, ele não vai lançar o time ao ataque de qualquer jeito. Primeiro vamos arrumar a casinha, vamos parar de tomar gol e depois vamos tentar melhorar o desempenho. O importante agora é pontuar e não desempenhar. Pelo menos foi isso que eu inferi da entrevista dele, mas dá pra ter uma ideia melhor amanhã, né? É um treinador experiente, é um treinador que conhece um pouco do futebol brasileiro, teve no Botafogo antes, quer dizer, quase teve no Botafogo antes, foi só o filho dele que teve, né? E o ano passado teve no Vasco, mas é um treinador que sabe jogar de uma maneira com garra, né? Porque já foi campeão argentino várias vezes, tudo. Então eu espero que ele consiga transmitir um pouco dessa vibração pro Corinthians. E outra coisa, eu acho que o Corinthians precisa de alguém que faça gol. O ano passado ele trouxe o Verrete pro Vasco. Eu espero que ele ache alguém assim pro Corinthians esse ano, né? Porque nada contra ninguém que tá lá, mas os atacantes do Corinthians não faz gol. E a gente precisa de gol. Nem acerta o gol, né? Não é que... né? Quando não fura, né? Cada bola mais longe da outra. Mas tá aí o Ramon Dias, Gibson, você gostou dele, não? Olha, eu acho que é o que tem pra agora. Enfim, não foi uma troca, como sempre, né, nos últimos anos, não é uma troca que foi pensada, que foi antecipada, que foi escolhida, porque, esse treinador aqui vai ser legal pra nossa próxima temporada. Não, é pra resolver a treta da semana que estourou em cima das costas do outro. Mas é o da vez, né? Ele tem um currículo mais vitorioso, né, do que os últimos treinadores que vieram treinar aqui com a gente. Agora, eu ainda acho que sem os reforços certos, ele não vai fazer milagre. Então, enquanto... eu acho legal, o time tá trazendo outro goleiro, tá trazendo um volante. Eu quero saber lá na frente quem vai resolver essa porra. Porque não dá pra confiar no Roberto. No Pedro Raul, muito menos. Eu acho que é bom ele fazer uma pressão pesada em cima da diretoria, em cima das contratações certas. E você, Dudu, como é que você viu a contratação do argentino Ramon Ángel Dias pelo Coringão? Olha, eu gostei. Ele tem experiência, ganhou títulos importantes, pelo conceito que ele tem, pela forma que ele gosta de jogar, usando muito os jovens, a lateral do campo, conhecimento tático ele tem. E estamos precisando disso. Que nem o Gibson falou, mas precisa de jogador, né? E fechar a casinha. Vamos ver o que ele vai falar. Eu acho que
contra o Criciúma é muito pouco tempo, depois do próximo jogo também, mas ele precisa começar a mostrar o trabalho ser efetivo quanto antes. Mas eu vi com bons olhos a contratação dele, sim. Se ele souber administrar, sabendo que o nosso elenco é curto, eu vi com bons olhos a contratação do técnico. E lembrando que já é a segunda vez que o Augusto fica na segunda opção dele de treinador, né? E quando ele chegou era o Mano. A gente pode até contar a terceira, né? Que o Mano também não era dele, mas ele ficou com o Mano. Quando o Mano ficou sem ganhar no Campeonato Paulista lá, sem ganhar não, né? Sem pontuar, inclusive. Sem nem empatar, ele empatava, espirrou o Mano. E ele queria chamar o treinador que na época era do São Bernardo, né? O Zanardi. Não podia, porque o regulamento do Campeonato Paulista não permitia que o técnico mudasse de treinador, e ele foi atrás do Tonhão no Cuiabá. E agora, de novo, o Augusto estava de olho no Carille, né? Todo mundo, isso ficou bem claro, até pela demora de fechar com o Ramon Dias, né? Ele podia ter acertado antes, o Corinthians podia ter passado um jogo, talvez, sem um treinador ou com um interino, e depois já o Ramon Dias assinar, não, mas esperou quase 10 dias aí para achar e assinar com o argentino. E aí nos bastidores o que se falou é que ele estava tentando a liberação do Carille lá do time da Baixada. Então ele queria o Carille, na verdade, né? Então ele está indo para a segunda opção dele de novo. E eu espero que um Ramon funcionando, que não abandone, né? Que fique com quem está aqui, que a gente consiga ter uma continuidade, que é o que a gente vem pedindo há muito tempo aqui. Continuidade, estabilidade, tanto para o Augusto Melo, no caso, inúmeras crises que tem institucionais do Corinthians e de impeachment que estou falando, quanto para o treinador. Claro, se o Ramon Dias trouxer resultados, e o resultado que ele precisa trazer agora é esse, né? Eu acho que mais importante do que a Copa do Brasil, mais importante do que a Sul-Americana, é o Corinthians ficar na Série A pro ano que vem. E é o que a gente espera do argentino agora no Coringão. O que eu li que achei interessante, que, enfim, eu realmente não acompanho a carreira do Ramon Dias, de treinador, nem nada disso. Mas parece que ele gosta de quem joga com a perna direita, jogar na direita. Quem joga com a perna esquerda, jogar na esquerda. Não fazer aquela coisa do pé invertido, que tava uma certa moda ali. Eu quero ver agora o Wesley, né? O Wesley, a fase dele atual sempre foi com essa coisa de ser invertido. Talvez ele agora na direita ele consiga chegar na linha de fundo. E aí eu lamento demais a decisão do Mosquito também, né? Pelo que falam, quer dizer, o Ramon Dias gosta de pontas que vão, ou laterais, né? Enfim, dependendo do esquema, dependendo da característica dos jogadores, que vão até a linha de fundo. O Mosquito sabia fazer isso muito bem, mas ele resolveu reclamar do FGTS lá, e agora está escanteado e não deve voltar tão cedo. Poderia ser aproveitado novamente e ser útil para o Corinthians, o Mosquito, né? E aí, os primeiros desafios do treinador do Ramon Dias com o Corinthians é agora nessa terça-feira contra o Criciúma, 9 da noite na Neoquímica Arena, e no domingão contra o Bahia, 4 da tarde, fora de casa, né? O último confronto do Corinthians contra o Criciúma foi em 2014, que o Corinthians venceu por 2-1, gol do Fábio Santos e do Elias. O duelo também foi na Neoquímica Arena, já fazem aí então quase 10 anos sem enfrentar esse adversário, o Criciúma. Como é que você está vendo essas duas partidas de opção? A gente tem que ganhar esse jogo, terça. Tem que. Não interessa. Nem que seja meio gol, nem que seja tipo matando algum adversário. Tem que ganhar esse jogo terça-feira. O jogo do fim de semana vai ser complicadíssimo. É um time que tá lá, na frente do campeonato, embora nas últimas rodadas tá oscilando, tá? Tipo uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Então, assim, eles estão tendo uma oscilaçãozinha de leve. Eu sempre falo que é o momento do campeonato que você joga contra aquele time que é o que vale. Então, eu acho que, assim, terça-feira tem que tentar ganhar de qualquer jeito, pelo amor de Deus. E eu já ficaria feliz ganhando terça se empatasse no fim de semana. Agora, se não ganhar terça, meu irmão, aí, bicho, fudeu. Aí começa a rezar. É rezar, pelo amor de Deus, pra ganhar terça, e no final de semana não vejo chance de ganhar algum pontinho, não. O jogo é terça-feira, o jogo pra ganhar, jogo pra mostrar intensidade, mostrar que vai lutar pra não cair e saber que existem... A gente, infelizmente, sabe que existem times melhores, mais organizados que o nosso, e o caso do Bahia é um desse, fora de casa. Não vejo muita coisa, não. Se fizer 3 pontos essa semana, já tá ok. Já é os 50% de aproveitamento que o Corinthians tem que fazer até o fim do campeonato, né? E do ano passado, contra o Bahia fora de casa, como vai ser agora nesse domingo, empatamos 0-0 lá. Era o Lucha no comando do Coringão. A gente vai conseguir repetir esse resultado? E como é que você está vendo aí o Criciúma no meio da semana? Olha, o Criciúma não dá muito para fugir do que o Gibson e a Ana falaram.
Corinthians tem que ganhar de qualquer jeito. Não importa como, volto a falar, não importa quem faz o gol, se vai ser o Donelli, se a bola vai chutar pra fora, o bandeirinha toca pra dentro, não importa. Alguém precisa fazer esse gol e aqui a gente precisa fazer os 3 pontos na terça-feira. Ano passado, o jogo 0-0 lá foi horrível. Foi um jogo horrível de se assistir, mas era meio que um padrão Corinthians. E aqui nós tomamos uma cacetada, né? Eu preferi não lembrar desse jogo. Mas acho que foi uma outra circunstância, enfim. Eu vou meio que concordar com o Gibson e ficar um pouquinho assim com a Ana, porque precisamos de ponto. 3 pontos terça-feira são cruciais. Lá em Salvador, um pontinho será bem visto. Se conseguir mais de um, vai ser ótimo, mas essa semana, se nós conseguirmos fazer 4 pontos, acho que já começo de trabalho, satisfeito, a gente começa, quem sabe, falar que, olha, a gente pode ter chance de voltar a ganhar 2 seguidas no Brasileiro, numa próxima semana. Mas agora eu me satisfaço com 4 pontos. Os jogos são muito complicados porque o Corinthians se complicou nesse campeonato, né? E agora tem que ir... E assim, a gente tem que saber jogar de acordo com o adversário, né? O Corinthians vinha jogando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa errada contra qualquer adversário. Eu acho que a gente precisa começar a mudar isso, né? E eu espero que o Ramon Dias traga um pouco isso, né? Acho que o jogo em casa é para ir para cima e ir atrás do resultado da vitória, enfim, E no jogo fora de casa contra o Bahia, vamos recuar, enfim, o que vier ali tá bom. Nesse momento do campeonato a gente tem que pensar desse jeito. O Ramon Dias está recebendo já alguns reforços, né? Agora que voltou a janela a abrir. O Hugo Souza, goleiro, foi apresentado e também estão chegando aí. Parece que já estão treinando, né? O Alex Santana já está treinando no CT e o André Ramalho, o zagueiro, também está treinando. E o Charles parece estar chegando também, é um volante, né? Vamos falar um pouco de cada um desses reforços. Alguns já chegaram, já foram apresentados. Quer dizer, um só já chegou, já foi apresentado. Os outros estão dependendo aí do bid, enfim, para serem apresentados e começarem a jogar. Mas o reforço que chegou, Dudu, foi o Hugo Souza, né? O Neneca. O que você pode falar desse goleiro? Olha, o Hugo, ele começou meio que uma carreira meteórica no time dos Urubus, né? Tanto é que mesmo jovem ele assumiu a titularidade do clube carioca e ele ficou um bom tempo, né, na titularidade. Ele conquistou alguns títulos importantes, ele falhou, óbvio, em alguns jogos. A gente lembra muito nos jogos da Copa do Brasil ou na última rodada, desculpa, do Brasileiro de 21. Mas a gente sempre viu um goleiro debaixo do gol com muita qualidade. Ele é alto, né, é jovem, 25 anos. Mas ele teve muito problema depois extra-campo, né? Acho que o sucesso subiu muito a cabeça dele, caindo para 3º goleiro no time dos Urubus. E aí ele foi emprestado para o time ano passado, para um time de Portugal, para o Chaves. O Chaves fez 27 partidas essa temporada, né? Ele jogou todas as 27 como goleiro titular. É um time muito mediano para fraco, acabou caindo para a 2ª divisão, mas ele se destacou lá. Foi eleito algumas partidas o melhor jogador, teve uma partida que ele pegou 3 pênaltis. E eu acredito que ele chega com uma boa expectativa, se ele estiver disposto a jogar, se é aquele, mesmo que jovem, Hugo, mais no começo da carreira, ele é um bom goleiro. Minha opinião, ele chega para disputar a posição com o Donelli. Acredito que ele não vai ser titular logo de cara na terça, talvez no domingo contra o Bahia. Lembrando que também ele está só por empréstimo até o final do ano. O Corinthians pagou um valor por ele e depois, se quiser manter, tem que comprar do Urubu Carioca. Então acredito que caso ele seja titular logo, ele vai querer mostrar serviço, porque lá no Rio de Janeiro, eu acho que ele não volta a ter chance no gol tão cedo. Não deve voltar a ter chance mesmo, não. E é isso, ele tá emprestado até o final do ano, mas já tá com um preço fixado de compra, né? E não tá tão caro assim, enfim, pelos valores que o Corinthians tem pago aí por atacante que não faz gol. Não tá tão caro assim, então realmente o time carioca não tem interesse em continuar com o jogador. A única coisa é que eu acho que ele vem para ser titular. Mas você acha que já agora, terça-feira, ele já vai ser titular? Assim espero. E uma curiosidade, né? Ele tem um apelido de Neneca. E Neneca pela semelhança física com um goleiro do Guarani, do final dos anos 70 lá. E Gibson, outro reforço que tá na área, parece que já tá treinando no CT, ainda não foi apresentado, enfim. O Hugo tá tudo certo, pode jogar já. O Alex Santana tá chegando aí do Atlético do Paraná. O que você pode falar dele? Ele tá vindo porque lá ele é a 3ª opção.
né, pra posição. Ele já teve algumas temporadas boas, o começo de carreira dele basicamente foi no Inter, mas ele ficou naquele esquema de sempre, todo ano ele era emprestado pra um time, ficava um ano fora emprestado, voltava, no seguinte era emprestado de novo, voltava, enfim, ficou ali nesse rolê, sei lá, de 2013 a 2018. Depois ele teve uma temporada boa ali no Botafogo, foi parar num time da Bulgária, sei lá, na casa do cacete lá, e aí voltou. Tava agora no Atlético. Engraçado que teve temporada que ele jogou, acho que foi em 2022, que ele jogou 30 partidas e meteu 8 gols. Fala, pô, pra um segundo volante meter 8 gols é gol pra caramba. Mas foi completamente fora da curva, deve ter sido campeonato da Bulgária lá que ele tava jogando, sei lá, enfim. Agora, não me parece ser um cara que vai chegar pra resolver o problema. Me preocupa porque, assim, eu já falei, a gente precisa contratar um monte de cara. É melhor contratar os caras certos do que contratar um monte de cara. Eu espero que ele dê certo. Espero que ele seja uma opção pro time. Na teoria, ele vai ficar de segundo volante ali, disputar a vaga com o Bidon, sei lá. Mas, não me parece ser um cara que vai chegar pra resolver, não. Agora, de repente, é aquela coisa. Ele chega aqui e fala, pô, é a chance da minha vida. O cara se dedica. O cara vai lá e faz o rolê. É o que a gente precisa que ele faça. Agora, o histórico dele não é exatamente o histórico que você fala, meu Deus, esse cara vai chegar e a volância ali tá garantida. Não é. O volante tem 29 anos, né? Também não é um garoto, não tá velho, enfim, de maneira nenhuma, mas e já tem uma certa experiência. O que eu tinha ouvido falar é que ele realmente tinha esse chute de fora da área muito forte, né? E eu acho que o Corinthians estava sentindo falta de volantes, né? Por incrível que pareça, tava jogando o Ranieri e o Bidon, e aí só tem o Rian, na verdade, de volante no elenco atual, né? Agora passaria a ter o Alex Santana e tá chegando também o tal do Charles, né, Ana? Esse aqui, pra mim, era o maior mistério dos jogadores. Não, maior não, porque acho que o André Ramalho também era um bem desconhecido pra mim. Mas eu não lembrava nada desse Charles. O que você pode falar dele? Que é volante, né? Ele é volante também, né? Ele começou no Rio Grande do Sul, ele começou a carreira no Santo Ângelo, né? Hoje ele tem 28 anos. Do Santo Ângelo ele foi pro Internacional B. Do Internacional B, em um ano, ele subiu para o Internacional A. Nesse momento, ele fez 44 jogos para o Internacional, 4 gols. E aí, ele começou a ser emprestado pelo Internacional. Não foi tão aproveitado. Primeiro, ele foi para o Sport. Do Sport, ele subiu com o Sport da Série B para a Série A. E aí, ele foi comprado pelo Ceará, né? Do Ceará, ele foi comprado por 3 milhões de reais. Ele chegou a jogar uma temporada no Ceará. E aí, depois, ele foi para a Dinamarca. Ele não foi titular todo momento na Dinamarca, mas ele fez uma boa campanha, pelo que dizem lá no time Midtjylland. E ele vem agora para o Corinthians por 1,5 milhão de euros, vai ser pago em 3 vezes, uma parte à vista, uma parte no começo de 2025, uma parte no meio de 2025. O ponto forte dele é a altura, ele tem 1,87, ele é um jogador alto, então a gente pode aproveitar ele na bola aérea, que é o principal maneira que ele arranjou ali para fazer gol, então é bola aérea. E qual é o problema dele? O problema dele é o aproveitamento de passe. No último campeonato dinamarquês, lá que nem ele teve um aproveitamento de 76%, foi o mais baixo dentre os meio de campos do time dele, do Midtjylland. Um jogador com um aproveitamento de passe dele num campeonato dinamarquês me chama um pouco a atenção o Corinthians querer contratar. Porque, assim, acho que não vai resolver o nosso problema. Vai ser mais um ali que não tem uma saída boa. Não sei exatamente o aproveitamento de passe do Ranieri, né? Pra gente comparar, porque ele vem para ser o reserva do Ranieri. Mas acredito que como é do mesmo empresário do Ramon Dias aí, acho que vai vir. Aí nós vamos ter que ver se ele melhora um pouco aí esse passe. Vamos ver qual que vai ser desse volante aí. Gaúcho que estava na Dinamarca, né? E o outro reforço que está chegando é o André Ramalho, zagueiro também, 32 anos, paulista, nascido em Ibiúna, fez a base no C Mundial e também no Jardim Leonor, ele fez a base nesses 2 times e também no Red Bull Brasil, né? De lá do Red Bull Brasil foi para o Red Bull da Áustria e ele foi começar a carreira profissional dele na Áustria, então ele nunca jogou profissionalmente aqui no Brasil. Chamou atenção, foi pro Bayern Leverkusen na Alemanha, não foi bem lá, mas fez uma temporada interessante no outro time alemão, no Mainz, e estava agora, nesses últimos anos, no PSV, onde ele foi campeão holandês e foi titular na campanha inteira. Estava livre no mercado, tinha proposta para renovar com o próprio PSV, tinha propostas de outros times da Europa, né? Mas ele tá voltando pro Brasil. A princípio, pelo que eu entendi, ele tem uma questão familiar, alguma coisa da família que ele preferiu voltar pro Brasil e aceitou esse desafio de jogar no Coringão.
é um zagueiro que tem a preferência de jogar pela direita e tem um bom passe. Ele também pode jogar de volante, precisando uma partida ali no momento, pode ser adiantado, como o Ranieri pode ser abaixado para zagueiro, ele pode ser levantado ali para volante. E a característica principal dele que chama a atenção é esse bom passe, quase um lançamento que ele faz nas partidas, procurando os atacantes. A bola não passa pelo meio campo, assim, uns passes que o DVD dele traz ali é um bom passe, enfim. Na última temporada, enfim, foram 46 jogos, 3 gols e 1 assistência. Estava de férias da temporada europeia, então ele ainda tem algumas questões físicas. Precisa entrar em forma e precisa estar no bid ali para estrear de fato e de vez. Contrato até o final de 2026. E um jogador que aparentemente não vai chegar, mas que parece que ficou muito perto de chegar e que tinha muita gente na expectativa, é o Balotelli, né? O italiano Mario Balotelli, 33 anos, fez essa última temporada num time da Turquia, um time mediano lá da Turquia, a Adana Demirspor. Parece que ele inclusive chegou a conversar com o Augusto Melo numa chamada, acertaram valores, tempo de contrato e tudo, mas aparentemente o negócio esfriou, porque, enfim, aí a gente não tá lá, né, para saber o que foi conversar, mas aparentemente o CEO e o diretor financeiro não gostaram muito de gastar toda essa grana num jogador de 33 anos, atacante Mario Balotelli. Gibson, como é que você via essa possível contratação? Pode acontecer ainda, mas parece que deu uma esfriada no negócio nesse momento, né? Olha, pra ser bem honesto, eu não gosto não, né? Eu achei que você ia curtir, eu achei que você ia falar, pô, eu queria mais que ele viesse, eu gosto do cara. Eu achei que você ia ser o contrário, Gibson. Assim, ele é um cara que ele arruma confusão, o extracampo dele é complicadíssimo. Mesmo no campo, o cara tá sempre machucado, joga poucas partidas por ano. Cara, a gente não tá precisando disso agora. A gente tá precisando que aguente jogar o campeonato. Ele vai jogar 3 campeonatos. Aqui no Brasil, a gente sabe que o ano é pesado. E sei lá, cara, pagar essa grana por um cara de 33 anos de idade, bicho, sabe, atacante, me soa mais uma daquelas roubadas que a gente tem cometido nos últimos anos todos. Então, assim, pra mim, não vem não. Eu tô com o departamento financeiro e com o CEO. No Balotelli. E você, Ana? Como é que você vê aí a possível chegada do Mario Balotelli? Eu não acho que ele venha, tá? E eu só o contrataria se ele viesse num contrato de produtividade. Então, jogou, ganha. Jogou e fez gol, ganha mais ainda, né? Ele é a única maneira que eu o contrataria. Num contrato de produtividade, eu traria, sim, para marketing, vender camisa e não estaria onerando tanto a parte financeira. Fora de contrato de produtividade, ganhando 2 milhões por mês, aí eu acho que já é demais. Acho que seria mais uma roubada do que qualquer coisa. Apesar de que Balotelli é melhor com 33 anos de idade. Jogando na Turquia é melhor do que Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. E você, Dudu, o que você acha? Ele falou, enfim, dizem que nessa conversa tete-a-tete que ele teve ali na videochamada com o Augusto Melo, ele falou que ele quer voltar para a seleção italiana e está disposto a jogar no Coringão para fazer essa volta dele para triunfante para Azurra. Você acha isso possível? Era a favor ou contra do Balotelli? Olha, eu até gosto do Balotelli como jogador. Tem o extracampo, tem o problema, mas se ele tá com essa vontade de voltar para a seleção italiana, o Corinthians é uma boa janela. E outra coisa, eu acredito que assim, eu vou entrar no que a Ana falou. A questão do marketing e da parte dentro de campo seria sensacional. Eu acredito que se o Balotelli chega hoje no Corinthians e joga esses 22 jogos que faltam, ele entrega também mais gols que o Yuri Alberto, que o Pedro Raul, e vou pôr o Pedro Henrique nessa jogada aí. Se ele chega aqui, ele vai fazer de 12 a 15 gols no Brasileiro tranquilamente. Então eu viria com bons olhos, mas desde que fosse algo mais alinhado, não sendo esse salário exorbitante. A gente sabe também que ninguém vai vir aqui para ganhar pouco, né? Mas eu gostaria de ver o Balotelli sim no Corinthians, porque além de tudo isso que a gente falou, ele é um jogador forte, ele tem um físico forte. Vai ser difícil derrubar ele, os zagueiros, ele vai causar problema em jogada aérea. Ele abriria espaço para Garro, para Igor Coronado, para Bidon, enfim, para esses outros jogadores que vão chegar. Eu acho que fazendo um contrato bem alinhado, seria sensacional ver o Balotelli no Corinthians. Balotelli na temporada, nas últimas 3 temporadas, o Balotelli fez 70 jogos.
Então, nas últimas 3 temporadas, ele fez 70 jogos. 70 jogos é quase que uma temporada aqui no Brasileiro, né? 51 como titular, marcando 32 gols nesses 70 jogos, mais 5 assistências, o que dá mais ou menos... Ele precisa de 120 minutos para ou fazer um gol ou dar um gol para alguém, né? Ele em campo ia resolver o problema do Coringão sem dúvida nenhuma. O problema é que ele tem passado as últimas 3 temporadas mais tempo fora de campo, ou enfim, meio que 50% do tempo ele passa fora de campo contundido ou suspenso, enfim, e metade do tempo ele passa em campo. E aí o Corinthians sofreria com essa situação, né? Se ele se contundir, enfim, tiver um problema fora de campo, a gente tá com o Palácios aí, que só volta o ano que vem, e tá com o Fagner também, quase 50 dias sem jogar, também contundido. O departamento do Corinthians já foi melhor nesse sentido, o departamento médico do Corinthians já foi melhor nesse sentido, mais ágil, já conseguiu resolver melhor, já foi, enfim, já ajudou mais, né? Agora não tá ajudando. E acho que esse é o problema de trazer o Balotelli. Agora, depois da partida do Yuri Alberto, do Pedro Raul, do Wesley, do Pedro Henrique, contra o Vasco, velho, eu traria o Balotelli. Traria, porque foi vergonhoso, assim, os caras não conseguiam... O time conseguia produzir alguma coisa e a bola morria no ataque de uma forma, era tão rápido que morria. Não é que chegava, a gente ficava, nossa, não, morria muito rápido, assim. A gente precisa de alguém ali, cara. E eu, sei lá, eu tô desesperado aqui, eu acho que valeria essa aposta. Tentando colocar o máximo de cláusula para salvaguardar o Corinthians, que fosse possível no contrato, mas eu ia trazer. $1 milhãozinho por mês pra jogar só na Neoquímica Arena. Não, se ele jogar só na Neoquímica Arena, até o final do ano ele era artilheiro, ele passava o Romero na artilharia do... $1 milhãozinho por mês pra jogar só na Neoquímica Arena, traria? Traria. Nesse quesito, eu vou voltar um pouco no que a gente falou. Eu também traria, mesmo arriscando um pouco essa parte física dele, mas já deixando bem claro, falar, ó, Balotelli, você vai jogar o Campeonato Brasileiro. Mesmo ele podendo ser inscrito na Copa do Brasil e na Sul-Americana, qual que é a prioridade? É se livrar desse do brasileiro. Então deixa ele... não vai jogar a Copa do Brasil e... acontece alguma coisa. Milagrosamente a gente chega numa final, você põe o cara pra jogar, mas a princípio deixa ele descansando, né, nesses jogos de Copa e joga o brasileiro. Mas, por exemplo, o Suárez estava no Grêmio, ele não ia jogar em jogo que não é gramado natural, por causa do joelho, entendeu? Então acho que nesse tipo de gramado eu também não colocaria. Já tô vendo a Ana mudar de posição aí. Eu traria qualquer um pra fazer gol. Eu já tô quase desesperada já. E a gente falou desses jogadores chegando e teve essa renovação, né? Renovação com o Fagner, que tá começando os trabalhos para voltar em campo. Acho que ele não deve estar em campo nessa terça-feira. Infelizmente, né? Porque acho que o Corinthians tem sentido falta do Fagner na lateral direita, mas renovou até o fim de 2026. Ele atualmente tem 562 jogos pelo Coringão, Gibson. Ele está em 7º lugar na lista ali de jogadores que mais vezes vestiram a nossa camisa. O Birubiru está em 6º com 590. Eu acho que essa renovação do Fagner, até se ele ficar até 2026, ele vai chegar no 3º lugar do Luizinho, que tem 608 jogos com a camisa do Coringão, ficando atrás apenas do Vladimir e do Cássio. Como é que você viu essa renovação do Fagnão? Olha, dados laterais que a gente tem, ainda bem que ele renovou, né? Agora, dito isso, o Fagner tem oscilado bastante. Ele tá oscilando, mas ele oscilando é melhor que o Mateuzinho e o Maná, né? Então, assim, eu acho que ele renovou esse contrato, enfim, com esse período, mas eu não vejo ele ficando como titular até o final desse contrato. Eu acho que se o time for se ajeitando ao longo dessa temporada, da próxima temporada, vai ter que chamar um outro lateral direito, enfim, pro time capaz de tomar a posição dele. Chamar um cara decente, eu digo, né? Não trazer outro Maná, outro Mateuzinho, enfim. Mas assim, eu fico feliz que agora ele tenha renovado. Estamos precisando dele, tá fazendo falta. E você, Ana, como é que viu a renovação aí do Fagner? Com surpresa, vou ser sincera, não porque não queria, eu queria a renovação do Fagner, eu calei minha boca com o Mateuzinho, eu achava que o Mateuzinho vinha para ser titular e achava que ele era melhor jogador do que ele está se pondo no Corinthians, né? Com vários erros defensivos, mas surpresa principalmente porque ele não quis abandonar o barco. Seria muito mais fácil ele ter abandonado o barco como fez todos os amigos dele. Então ele não abandonou o barco dessa maneira e inclusive nós vemos que não foi coisa de empresário muitos jogadores que saíram nesse momento. É coisa do próprio jogador
que quis sair do Corinthians. Porque o empresário dele é o mesmo empresário do Cássio, por exemplo. Então, para mim foi uma surpresa. Para mim, eu concordo com tudo que o Gibson falou, que ele oscilando é o melhor lateral direito que nós temos ainda. Não sei se ele vai ficar como titular até o final do campeonato, mas eu acredito que ele dentro do vestiário seja importante. Por isso a renovação dele, e me dá mais ainda a felicidade de ver que ele não quis abandonar o barco. Queria falar que a Ana tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Me surpreendeu muito o fato dele não ter abandonado o barco. Eu gostei, eu achei muito interessante ele ter renovado. A única coisa só que me chamou a atenção foram 2 anos de contrato. Eu esperava que eles dariam pelo menos 1 ano, com uma possibilidade de mais um. Mas eu vejo com bons olhos, porque não é uma questão do Corinthians. A gente vê que lateral direito tá escasso. Seleção brasileira foram 2 bem fracos. Um deles que inclusive foi reserva do Fagner na Copa de 2018. Ou seja, as laterais estão numa situação muito complicada. E não sei não, se ele renovar depois de 26, talvez ele jogue até com o filho dele no Corinthians. Porque olha, esse vai criar história aí também. De repente ele tá querendo isso mesmo, né? Tá querendo isso. O Henrique, né? O filho dele, parece que joga muito bem na base do Coringão. Eu gosto do Fagner, me agrada, eu acho que às vezes ele é mais violento do que o necessário. Com a faixa de capitão ele estava se comportando melhor. Enfim, eu acho que não tinha como não renovar com o Fagner. O desempenho do Mateuzinho, do Léo Maná, deixaram muito a desejar. Não tinha maneira do Corinthians se ver sem o Fagner. Acho que a gente ainda vai ver o Fagner mais anos aí na lateral direito do Corinthians, sim. Enfim, só uma lembrança aqui, antes de terminar essa live, esse podcast. Nessa terça-feira tem... É terça-feira, né? O sorteio da Copa do Brasil? Terça-feira é o sorteio das oitavas, né? É um pote só, tá todo mundo junto, pode ser qualquer um contra qualquer um ali. No pote vão estar o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Sem Mundial, Red Bull, Bragantino, o Jardim Leonor e o Vasco. Aí, qualquer um desses times pode ser nosso adversário na próxima fase. Ana, quem que você chuta aqui? A gente vai sair pra gente aí, nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Vasco. Dudu? Vou de Goiás. Embora seria bom pegar o Fluminense, né? Porque pelo menos passa de fase. E você, Gibson, quer chutar aí algum adversário pro Coringão? Não sei. Qualquer um que for, eu botaria o Sub-16 e dane-se. Só lembrando que quem passar de fase, dessa fase da Copa do Brasil, ganha em bolsa mais 4,5 milhões. Para as oitavas de final, quem passar, são 4,5 milhões no bolso. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 397. Mas não sei antes, o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais. Bora, estamos ao vivo aqui no YouTube. Deveríamos estar ao vivo no Twitter, mas não estamos porque aparentemente o mala do Musk tá ferrando a gente. Temos também o Facebook, que o Zuckerberg já ferrou a gente também uma vez. Temos o Instagram, que pertence ao Zuckerberg também já ferrou a gente uma vez. Não ferrou a gente no Instagram. Né? Temos o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem corintiana, só no Twitter querem mandarem timão. Qualquer coisa, acompanha a gente no TikTok, que é chinês ali, não tem erro, né? E Dudu, semana que vem estaremos de volta. Opa, 7 horas da noite, horário tradicional da Irmandade, formação completa. Pra falar, quem sabe, enfim, de uma semana mais positiva do Corinthians aí, com os 2 jogos. Vamos falar um pouquinho do sorteio da Copa do Brasil. E quem sabe, né, desejar para vocês aí uma boa semana. Não esquecer do nosso link aí no Mercado Livre com a caneca e com a camiseta. Vocês comprarem aí para ajudar a divulgar aí a palavra da Irmandade. E a gente conta com vocês domingo que vem, 7 da noite. Em todas essas redes aí que o Gibson falou. É isso então, muito obrigado pela participação de todos, até a semana que vem e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians.